Como faturar 30 mil reais com infoprodutos todos os meses? E para começar este vídeo eu quero fazer uma pergunta para você. E se eu te dissesse que você não precisa ter um produto de 10 mil reais para conseguir ter 30 mil reais em vendas todos os meses? Você acreditaria? Porque a maioria das pessoas acreditam que para ganhar dinheiro na internet precisa vender um infoproduto muito caro. Às vezes precisa criar uma mentoria high ticket, fechar uma venda gigante ou até mesmo convencer alguém de pagar milhares de reais em uma única vez. E de fato isso coloca uma pressão absurda. Agora, deixa eu te mostrar um outro caminho. E hoje eu vou te explicar algo extremamente simples. Não é promessa milagrosa, não é fórmula mágica e muito menos não é ganhe dinheiro dormindo. É simplesmente matemática e estratégia. E de fato isso é uma estrutura. E quando você entende tudo isso, o seu jogo muda. E neste vídeo eu vou te mostrar como você pode criar uma máquina de vendas diária usando apenas 3 produtos muito bem posicionados. Sim, eu disse 3 produtos. E no final deste vídeo você vai entender como criar um ecossistema de produtos, como gerar vendas todos os dias e como transformar isso em 30 mil reais de faturamento todos os meses. Mas antes de continuar, eu preciso alinhar uma coisa importante com você. Isso daqui não tem nada a ver com viralizar, não tem nada a ver com você ter ali milhões de seguidores ou ter milhões de inscritos no seu canal do YouTube ou até mesmo ter milhões de reais para poder fazer o negócio acontecer. E muito menos não tem nada a ver de você ter que ficar ali refém do algoritmo, postando conteúdos todos os dias. Isso que eu vou te falar hoje tem a ver com estrutura, porque enquanto a maioria das pessoas estão ali tentando viralizar, tentando postar milhares e milhares de conteúdos para poder ter mais pessoas, quem entende de engenharia, de vendas, está construindo ativos que geram vendas recorrentes todos os dias. E se você quer aprender a construir ativos digitais de verdade, com previsibilidade e estratégia, assista esse vídeo aqui até o final. Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo William Teixeira, eu sou estrategista digital, e se esse tipo de conteúdo aqui é interessante para você, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu compartilho semanalmente conteúdos de como você construir ativos digitais, como vender com método e como criar previsibilidade de faturamento com infoprodutos. Agora, deixa eu quebrar uma crença que talvez esteja travando você hoje. A maioria das pessoas que entram no mercado digital começam pensando assim: ah, eu preciso criar um curso caro. Não, eu preciso criar uma mentoria high ticket. Ah, eu preciso fechar pelo menos uma grande venda por dia. E de certa forma isso parece lógico, porque se eu vender um produto de 5 mil, 10 mil reais, de certa forma com poucas vendas eu já resolvo a minha vida. Mas só que quase ninguém fala sobre o outro lado disso, porque quando você começa a depender de uma venda grande, você também começa a viver uma tensão. Você no começo da manhã acorda já pensando, será que hoje eu vou conseguir fechar uma venda grande? Você fica olhando o WhatsApp o dia todo, você se torna refém de calls, você fica dependente de aprovação. E aí acontece uma coisa perigosa. Dependência gera ansiedade, ansiedade gera instabilidade. E instabilidade gera desistência, porque você pode passar 3 dias sem vender nada, depois vender uma, depois acabar ficando mais 4 dias sem vender nada, e de certa forma isso não é previsível. E negócio que não é previsível não é negócio, é apenas tentativa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que uma empresa grande nos dias de hoje vive apenas de uma venda? Você acha que um McDonald's da vida depende de vender apenas um combo de R$1.000? De certa forma, não. Eles vivem de volume estruturado, de repetição, de sistema, de fluxo. E é isso que cria a estabilidade. E o que você precisa não é uma venda grande. Você precisa de previsibilidade. Você precisa acordar cedo e saber o que mais ou menos pode acontecer durante o dia. Você precisa construir algo que funcione mesmo quando você não está desesperado tentando vender. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como sair da lógica da grande venda salvadora e entrar na lógica da máquina estruturada. Porque quando você entende isso, você para de torcer e de fato começa a construir. Agora eu vou te mostrar a parte prática do negócio.
negócio. Sem teoria, sem motivação, somente estrutura. Bom, você não precisa ter 10 produtos e muito menos você não precisa de uma esteira gigante. Você só vai precisar de 3 produtos. Isso mesmo, 3 produtos. Um produto 1 de R$ 27,00, um produto 2 de R$ 97,00 e um produto 3 de R$ 297,00. E eu chamo isso de mini ecossistema lucrativo. E inclusive isso faz parte de um plano de ação estratégico que eu já utilizei para outros mentorados e clientes aqui da agência. E justamente ele funciona porque ele é simples de ser executado. Mas agora presta atenção na matemática comigo. Imagina um cenário de vendas por dia. 10 vendas de um produto de R$ 27,00. 5 vendas de um produto de R$ 97,00 e uma venda de um produto de R$ 297,00. E é só isso. Agora vamos calcular. 10 vendas de R$ 27,00 é igual a R$ 270,00. 5 vendas de R$ 97,00 é igual a R$ 585,00. E uma venda de R$ 297,00 é igual a R$ 297,00. Somando tudo, você tem um faturamento de R$ 1.079,00 por dia. Agora, multiplicando isso por 7 dias na semana, você vai ter R$ 7.553,00 por semana. Agora, multiplica isso por 30 dias. Você vai ter R$ 32.370,00 por mês. E isso não é promessa, isso não é guru. Agora eu quero que você pare e pense comigo de forma racional. Você acha difícil fazer 16 vendas por dia distribuída em 3 produtos? Ou parece mais possível do que vender uma mentoria de R$ 30.000? Porque aqui está o ponto que muda tudo. Você não está tentando convencer uma pessoa de tirar R$ 30.000 do bolso. Você está convidando algumas pessoas para investir apenas R$ 27,00. Algumas para investir R$ 97 e outras para investir R$ 297. E a barreira psicológica é totalmente diferente. E quando você dilui o faturamento em pequenos movimentos, você tira o peso emocional do jogo. Você para de ficar precisando de um grande cliente salvador e começa a construir volume estruturado. E volume estruturado gera previsibilidade. Previsibilidade gera tranquilidade. E tranquilidade gera constância. E constância gera R$ 30.000 por mês. Agora eu vou te mostrar como isso funciona ainda melhor quando você entende o conceito de ecossistema. Agora presta muita atenção nessa parte, porque aqui está o erro que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas, elas criam um produto e para por aí. Um curso, uma mentoria, um e-book e fica ali tentando fazer aquele único produto funcionar. E isso se torna um produto isolado. E produto isolado é frágil, porque se o tráfego cai, você para de vender. Se o lançamento não performa, o seu caixa seca também. E se o criativo não converte, acabou o faturamento. Agora deixa eu te mostrar o que realmente funciona. O ecossistema. O ecossistema ele significa que um produto alimenta o outro. O produto 1 de R$ 27,00 é um produto de entrada. Ele resolve um problema específico, ele é simples e ele tem baixa barreira de decisão. R$ 27,00 não dói, ele gera volume, ele é a ponta. Agora entra o produto 2, que é de R$ 97,00. Aqui de fato você aprofunda, você entrega mais transformação, você aumenta o ticket médio e você filtra quem realmente está comprometido. Quem compra o produto de R$ 97,00 já não é mais aquela pessoa curiosa, é de fato um interessado. Aí vem o produto 3, que é o produto de R$ 297,00. E esse produto é um produto de previsibilidade. Ele pode ser um curso comum com uma boa transformação, ele pode ser uma comunidade, ele pode ser uma mentoria em grupo, pode ser algo recorrente. Até mesmo pode ser um programa contínuo. Aqui você vai consolidar o seu cliente. E aqui você cria estabilidade mensal. E você percebe o que está acontecendo? Você não está tentando vender um produto de R$ 297,00 para uma pessoa que não te conhece. Você está conduzindo essa pessoa. Porque quem compra o produto de R$ 27,00 pode sim comprar o produto de R$ 97,00. E quem compra o produto de R$ 97,00 também pode comprar o produto de R$ 297,00. Isso, de certa forma, aumenta o seu LTV, que é o Lifetime
Value, que é o valor total que o cliente deixa com você ao longo do tempo. E quando o LTV sobe, você tem mais dinheiro para investir em tráfego, para escalar com mais segurança e até mesmo para aceitar pagar mais por cliente. E aqui está um ponto mais importante. Você reduz a dependência de um tráfego frio, porque você começa a vender cada vez mais para quem já está dentro. Porque o cliente que está dentro, ele converte mais que um lead frio. E agora pensa comigo aqui. Se todo dia entram pessoas pelo produto de R$ 27 e parte delas sobe para o produto de R$ 97 e uma outra parte sobe para o produto de R$ 297. Isso, de certa forma, vira uma máquina. É uma escada automática no seu negócio. E isso não é só sobre vender, é sobre você conduzir uma jornada de compra do seu cliente. E eu gosto de chamar isso de engenharia de receita. E quem de fato entende isso, para de pensar como um criador de curso e começa a pensar como um construtor de negócio. Mas agora vamos falar de realidade, porque até agora eu te mostrei a estrutura, mostrei a matemática e mostrei de fato as possibilidades. Mas também negócio não é só faturamento, é margem de lucro. E saiba, você vai ter custo para fazer isso acontecer também. E se você quer construir algo sério, você vai precisar aceitar isso. Dentro deste plano de ação que eu te mostrei, existe uma previsão de tráfego de pelo menos 30% do faturamento. E se nós falarmos mais ou menos ali em R$ 30.000 por mês, isso vai dar em média R$ 10.000 por mês somente em tráfego. Ou seja, daquela simulação que eu fiz de 32.370 de faturamento, você não vai ficar com todo aquele valor. E isso é normal. Negócio saudável investe para crescer. E assim, depois do tráfego ainda você tem as taxas dos getters, que é Hotmart, QIFI, Eduz, que são essas plataformas de pagamento. Existe uma variação de percentual em cada uma delas, mas você tem que pagar. Então, uma coisa que você tem que colocar na cabeça, sempre vai existir o custo operacional. E mesmo assim, a projeção estimada de lucro que você vai ter é em torno de R$ 20.000. E agora deixa eu fazer uma pergunta para você muito sincera. Você prefere depender de uma grande venda incerta ou construir algo que pode te gerar R$ 20.000 de lucro líquido todos os meses? Percebe a diferença? Isso não é de fato ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro dormindo, fórmulas milagrosas. Isso é estrutura previsível. É você acordar de manhã sabendo que existe um sistema funcionando. É saber que, mesmo que um dia venda menos, existe sim volume rodando. É saber que cada real seu investido, você vai ter X voltando para você. E quando você consegue atingir este nível, o jogo muda completamente, porque previsibilidade muda comportamento, previsibilidade reduz a ansiedade, previsibilidade permite planejamento. E quem consegue planejar também consegue crescer. E o amador, ele busca faturamento constante. E o profissional, ele busca margem e previsibilidade. E é isso que transforma infoproduto em negócio de verdade. E agora eu quero te mostrar a verdadeira virada do negócio. E ela, de fato, não é estratégica. Ela é mental. Porque o problema nunca foi faturar R$ 30.000 por mês. O problema é querer começar pelos 30 mil. As pessoas, elas olham para o número final. E, de certa forma, acabam esquecendo do processo. Elas querem um resultado muito grande sem construir um mecanismo pequeno. E deixa eu te falar algo importante. Você não constrói os 30 mil. Você constrói os R$ 27, depois os R$ 97 e depois os R$ 297. E é isso. Você não constrói o topo da escada. Você constrói o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro. E quando você olha, a escada toda já está pronta. E o erro de quem trava no mercado digital é querer dar um salto muito alto. Mas negócios no digital, ele não se constrói com saltos. Ele se constrói com uma escada. Porque o salto, ele depende de sorte. E a escada depende de estrutura. E quando você entende isso, você para de buscar fórmulas mágicas, atalhos, lançamentos milagrosos, criativos salvadores, entre outras coisas. E você começa a pensar como engenheiro. E nesse caso, você começa a perguntar para você mesmo: qual é o meu produto
produto de entrada? Qual é o meu produto intermediário? Qual é o meu produto de previsibilidade? E quando você responde essas 3 perguntas, você não está mais tentando ganhar dinheiro. Você está construindo uma máquina previsível. E uma máquina bem construída, ela não depende de motivação. Ela depende de sistema. Sistema gera resultado. E se esse vídeo aqui abriu a sua mente de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa simples. Comenta aqui embaixo o que você achou, porque daí eu vou saber que você entendeu o ponto. E mais do que isso, porque quem começa a pensar em ecossistema muda de nível. De verdade, pessoal. Sair da lógica de tentar vender e entrar na lógica de construir um negócio. Agora, se você quer que eu te ajude a levar isso para a prática, e se você quer aprender a estruturar funis, ofertas, máquinas previsíveis, engenharia de vendas, já se inscreve aqui nesse canal, porque a partir daqui eu vou te mostrar uma sequência de vídeos bem objetiva, bem aplicada e passo a passo mesmo. Eu vou te mostrar como estruturar um produto de R$27 para que você possa vender todos os dias. Também vou mostrar como criar um upsell automático que vai ajudar a aumentar o seu ticket sem esforço. E também como organizar o tráfego para que você possa ter previsibilidade, sem ficar aí dependendo de sorte. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu vou aprofundar ainda mais isso nos próximos conteúdos. E lembre-se, pensa grande, mas constrói com método. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.